Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar fonética, ortografia e pontuação, com foco em correta escrita das palavras, acentuação gráfica, partição silábica e uso da pontuação, exatamente como a ESA costuma cobrar em língua portuguesa. Vamos começar pela fonética, que é a parte da gramática que estuda os sons da fala. Aqui você precisa separar duas ideias que a prova gosta de confundir, letra e fonema. Letra é o símbolo que a gente escreve. Fonema é o som. Nem sempre existe uma correspondência de um para um. Um único fonema pode ser representado por duas letras, como o som de CH em chave. E uma mesma letra pode representar sons diferentes, como o X em exame e em próximo. Ainda em fonética, aparece a diferença entre encontros vocálicos e encontros consonantais. Encontro vocálico é quando duas ou mais vogais aparecem juntas na palavra, e aqui entram três casos: ditongo, tritongo e hiato. Ditongo é quando semivogal e vogal ficam na mesma sílaba, como em pai, céu, noite. Tritongo é quando aparecem semivogal, vogal e semivogal na mesma sílaba, como em Paraguai e saguão. Hiato é quando duas vogais ficam separadas em sílabas diferentes, como em saúde, paraís, beal. Esse ponto é importante porque está ligado à acentuação e à separação silábica. Encontro consonantal é quando duas consoantes aparecem juntas. Pode ser perfeito, quando ficam na mesma sílaba, como em prato, blusa, claro, ou imperfeito, quando se separam, como em apetos, ritmo. Existe também o dígrafo consonantal, que é quando duas letras representam um único som consonantal, como NH, LH, CH, RR, SS, QIGU em certos casos. Isso influencia a divisão silábica, porque dígrafo não separa. Agora passamos para a ortografia, que é a escrita correta das palavras conforme o padrão oficial. A ESA cobra muito confusão entre grafias parecidas, então você precisa dominar alguns pontos. Um deles é o uso de S, SS, C cedilha, SC, SC cedilha, X e Z, que varia conforme a palavra e a origem. Outro ponto é o uso de G e J, como em viagem e geladeira. E também o uso de porquê, porquê e porquê, que costuma aparecer muito. Vamos organizar rapidamente esses quatro. Porque separado é usado em perguntas, diretas ou indiretas, com sentido de por qual motivo. Exemplo: por que você faltou? Porque junto é resposta ou explicação. Exemplo: faltei porque estava doente. Porque separado e com acento aparece quando o que fica no final da frase. Exemplo: você faltou por quê? Porque junto e com acento é substantivo, e normalmente vem com artigo. Exemplo: não sei o porquê da sua falta. Esse é um tema clássico de prova. Outro ponto de ortografia muito cobrado são as formas mal e mal. Mal é o contrário de bem, geralmente advérbio. Mal é o contrário de bom, geralmente adjetivo. Então eu digo ele se comportou mal, e ele é um mau aluno. Também é comum cair aia. A indica tempo passado ou existência. A pode indicar tempo futuro ou distância. Exemplo: há 2 anos. Daqui a 2 anos. Estamos a 2 quilômetros. Agora entramos na acentuação gráfica, que a ESA cobra bastante. O caminho mais seguro é entender as regras por tipo de palavra e por padrão de terminação. Primeiro, classificação quanto à tonicidade. Oxítonas têm a última sílaba tônica, como café, avó. Paroxítonas têm a penúltima sílaba tônica, como caça, fácil. Proparoxítonas têm a antepenúltima tônica, como médico, lamparada. Regra básica: todas as proparoxítonas são acentuadas. Isso é direto e resolve muitas questões. Oxítonas são acentuadas quando terminam em a, i, u, em, ens, e também quando terminam em ditongos abertos em alguns casos. Exemplos: café, avó, parabéns. Paroxítonas são acentuadas quando terminam em L, N, R, X, PS, uns, I, is, US, e também ditongos. Exemplos: fácil, hífen, caráter, taxe, bíceps, órfão, álbum, jurri, lápis.
Aqui o que mais cai é a ideia de que paroxítona é a classe mais numerosa, então a regra de acento para paroxítonas é por exceção, por terminação. Agora, cuidado com ditongos abertos, é o ei, oi. Eles são acentuados quando estão em oxítonas e monossílabos tônicos, como herói, céu, chapéu, anéis. Mas, nas paroxítonas, não se acentua mais, como em ideia, plateia, assembleia. Essa diferença é muito cobrada. Outro ponto é o hiato com i e u. Quando i ou u formam hiato e ficam sozinhos na sílaba, geralmente são acentuados, como em saúde, BAU, parais. Mas existem exceções, principalmente quando o i ou u vem depois de ditongo, como em feiura, e quando está seguido de NH, como em rainha. Esse detalhe costuma aparecer em questões de marque a palavra corretamente acentuada. Agora vamos para a partição silábica, ou seja, divisão em sílabas. A regra principal é que toda sílaba tem uma vogal como núcleo. Dígrafos como CH, LH, NH não se separam. Então é filho, beanho, chave. Encontros consonantais do tipo BR, TR, CL, PL normalmente ficam juntos, como em braço, atleta, claio, aplicar. Já quando as consoantes não formam um grupo comum, elas se separam, como em apetou, subter ranel, ritmo. E atenção aos grupos RR e SS, que se separam porque representam sons fortes entre vogais, como car, RO e passar. Também é importante reconhecer dígrafos vocálicos em palavras com M e N após vogal, como em campo e tento. Nesses casos, o M e o N não são o som de consoante plena, eles nasalizam a vogal. Na separação silábica, você segue o padrão da palavra, como campo, tento. Agora a pontuação, que é uma parte decisiva em prova, porque a ESA cobra uso correto, principalmente, vírgula. A vírgula não é pausa de respiração. Ela obedece a regras sintáticas. Você usa vírgula para separar termos de mesma função, como em enumerações. Exemplo: comprei pão, leite e café. Você usa vírgula para separar orações coordenadas, principalmente quando há mudança de sujeito ou quando a oração é mais longa. Você usa vírgula para isolar explicações, como aposto e vocativo. Exemplo: João, venha aqui. Exemplo: o Brasil, país continental, tem grande diversidade. E a regra mais cobrada é: não se separa sujeito do verbo por vírgula. Exemplo errado: os alunos estudaram muito. O correto é sem vírgula, porque os alunos é sujeito de estudaram. Também não se separa verbo de complemento direto por vírgula. Exemplo errado: ele comprou um livro. Então sempre desconfie dessas vírgulas proibidas. O ponto final encerra uma ideia completa. O ponto e vírgula separa itens de uma enumeração mais complexa ou orações que já têm vírgulas internas. Dois pontos introduzem explicação, enumeração, citação ou conclusão. Exemplo: só peço uma coisa, atenção. Parênteses e travessões isolam informações explicativas, e as aspas marcam citação, ironia ou destaque. E o ponto de interrogação e exclamação fecham enunciados interrogativos e exclamativos, respectivamente. Para fechar, resumo do que você precisa dominar para a ESA. Em fonética, diferencie letra e fonema, reconheça ditongo, tritongo e hiato, e saiba o que é dígrafo e encontro consonantal. Em ortografia, atenção aos pares que confundem, como porquê e porquê, mal e mal, a e a. Em acentuação, memorize proparoxítonas sempre acentuadas, regras de oxítonas e paroxítonas por terminações, ditongos abertos e hiato com i e u. Em divisão silábica, respeite dígrafos, encontros consonantais e separação de RR e SS. E em pontuação, saiba que vírgula segue a sintaxe, evitando separar sujeito do verbo e verbo do complemento, e usando corretamente em enumerações, vocativo e explicações.